Pois é, eu estou hoje recebendo a professora Ione Heidecheit Nunes, ela é coordenadora do Posto de Atendimento e Conciliação, o PAC do SESUSC, né? O Posto de Atendimento e Conciliação é um projeto viabilizado junto ao Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina por meio de um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, e ele atende a comunidade do norte da ilha, imbuído da ideia de responsabilidade social e acadêmica nas áreas civil e família, realizando audiências de conciliação de forma rápida, informal, sem custo, contando com a presença de conciliadores capacitados. Agora, trocando isso em miúdos, né, a professora estava nos explicando que existe essa bandeira da educação para a conciliação e que muitas vezes as pessoas não entendem, né, professora? Então assim, só contextualizando um pouco, isso é uma unidade dentre mais de 20 do Estado. Uma que está dentro de uma instituição de ensino já começa a diferença. Tá? E isso significa o quê? De além de atender a comunidade, ou seja, eu tenho interesse em resolver uma pendência sem entrar com uma ação. Então eu tenho a possibilidade de ir lá no SESUSC, que é o pessoal do norte da ilha, né, numa causa civil e família, mediante um conciliador, e resolver isso numa audiência informal com uma conversa orientada por esse conciliador. E este é um aspecto que todos os outros PACs fazem. Então, muitas vezes a pessoa tem assim, poxa, eu não tenho condições de buscar um advogado, eu tenho medo de, eu não sei como me dirigir a um juiz. Não precisa nada disso, não é? Eu acho que isso é importante informar, que hoje já se tem alternativa. Eu tenho um problema, eu quero me divorciar, né? Então, ou eu posso ir mover uma ação, chamar outra parte, com todo aquele tempo do processo, com todo o custo do processo, ou eu posso pensar, bom, deixa eu ver o que já existe por aí. O próprio Tribunal de Justiça, através de projeto como esse, em parceria, no caso, com o SESUSC, disponibiliza uma via alternativa. Você vai lá, pede para chamar outra parte. No dia e hora agendada da pessoa, ela pode até levar em mãos um convite. No dia e hora agendado, na presença de um conciliador, no caso lá, somos nós professores, há uma conversa, bom, o que você deseja? Né? Se conversa sobre o que se deseja, se escreve isso é homologado e vale como uma decisão. Detalhe, 30, 40, 50 minutos, sem custo, sem o desgaste do tempo, que é uma coisa seríssima que corrói, principalmente na área da família. Ficar degladiando, às vezes, 5, 6, 7, 8 anos, a família inteira já adoeceu no final. Exato, quando tem menor, quando envolve emocional, quando envolve uma história de vida, né? Então lá, é rápido. Então, vantagens dessas alternativas, né? A principal vantagem é o tempo, a questão reduzida do tempo. Uma definição de vida, não é? E mais do que isso, você consegue manter, através do diálogo que se estabelece nesse tipo de audiência diferenciada, uma relação de continuidade. Decidir dar o desfecho em alguma coisa não significa que você tenha que ser inimigo daquela pessoa. Claro. Não significa e nem deve. Então, estabelecer, principalmente quando tem filhos envolvidos, quando tem menores envolvidos, estabelecer aquela ideia, se não amiga, mas harmônica de continuidade, é o ideal, é o sonho futuro isso. Tá, você citou o exemplo da, digamos, divórcio. Mas que outras demandas que pode? Desculpa eu tratá-la como você é uma jurista, mas tudo bem. É tão nova, tão bonita. Imagina, tem que ser você. Obrigada. Mas assim, citou como, por exemplo, divórcio. Mas que outras demandas podem ser envolvidas nessa conciliação? Acidente de trânsito, aluguel, condomínio. Consumidor, eu fui lá, comprei um telefone, não deu certo, eu posso chamar a empresa para vir negociar? A pergunta que sempre se fazia no início, como não é uma imposição, não é um juiz que está mandando, mas sim está sendo convidado e depois toma força de lei isso, será que as partes vão comparecer? Mas essa é a boa nova. Eu acredito que a sociedade já esteja num estágio, em todos os níveis, em que as pessoas preferem não brigar mais. Estão despertando para isso. Elas são convidadas, 90% dos casos comparecem. Comparecem. Então, aos poucos, há uma consciência, aquela história, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Nenhum dos dois, nem um péssimo acordo e nem uma boa briga. Todo mundo sai perdendo. Então, conversa-se,
se flexibiliza, se educa, se cresce, se exercita a humildade, respeito. Agora, quando você fala nessa questão da educação para a conciliação, óbvio, nós já percebemos que existe uma conciliação de consumidores, da própria comunidade, mas como tudo isso acontece dentro de uma comunidade acadêmica, a própria comunidade acadêmica vai se educando também para esse tipo de exercício, porque o próprio SESUSC, ele tem um viés de ensino jurídico através do direito alternativo, não é? Eu digo assim, se todos nesse sentido, todas as instituições de ensino tivessem essa consciência de responsabilidade social, né? Então, o SESUSC está se diferenciando nesse caso pela intenção e pelo investimento em ensinar os seus alunos, agora de primeira a 10ª fase do curso de Direito, a olharem o conflito não sob a ótica do litígio, a ensinar os alunos que é melhor conciliar, não porque só pelo tempo, não só porque tem a questão do advogado, não por isso, mas pela construção e pela necessidade de um mundo melhor. A gente tem que ter o seguinte pensamento, Maria Odete: o Poder Judiciário, ele deve ser o último recurso a ser utilizado. Por quê? Ele não consegue mais atender as demandas. Ele está sobrecarregado. Faz tempo, isso não é novidade para ninguém. Isso está aí. Então, essas vias alternativas, se elas não forem flexibilizadas, aumentadas, melhoradas, incentivadas e ensinadas, que futuro que nós teremos? Hoje, vê se faz sentido uma briga de vizinho, uma discussão que é natural, é da natureza humana, e parar lá no Poder Judiciário. Vê se faz. Bom, eu posso chamar o meu vizinho com uma pessoa consciente intermediando isso, conversar e resolver a questão ali. Eu, aluno, trazendo isso para a minha vida. Todos os cursos de direito, eles são, lamentavelmente, estruturados para o litígio, para a briga. São inúmeros recursos. Você aprende o quê? A fazer petição, a fazer recurso, a ir para uma audiência, a montar estratégia, a brigar. Os cursos de direito no Brasil, lamentavelmente, estão estruturados em cima de briga, de desacordo, de desentendimento. Então, graças a uma conscientização, houve um resgate, conciliação, mediação, arbitragem, são as coisas mais antigas do mundo. Só que agora isso está vindo com essa consciência. Faça o seguinte: utilize esse viés do litígio se ele for extremamente necessário, como último recurso. Antes disso, tem a negociação, converse. Tem a conciliação, converse. E nós temos uma margem de acordo, só para te dar um dado claro disso, de 70%. 70% das audiências que nós fizemos sai acordo. Isso é muito alto. Professora, objetivando, existe um telefone, existe um site do próprio SESUSC, como é que as pessoas buscam esse contato? Então, tem um telefone que fica mais fácil, 3337-5278. 3337 5278. 5278. Então, repetindo, 3337-5278. Das 12 às 19 horas. Das 12 às 19 horas. Quem tiver, então, interesse em resolver um conflito de maneira, não um conflito, uma causa de maneira diferenciada, com certeza, nós estamos lá à disposição. Professora Ione Heiderscheid, que bela entrevista, que belo depoimento. Muito obrigada. Obrigada. Aprendemos também. muito com isso. Um grande abraço e muita sorte, muito sucesso nas suas conciliações. Para todos nós, esse é o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada.